Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira, dia 7 de março de 2025 do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Meu nome é Jaime, sejam bem-vindos. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? De mandar para os amigos, trazer mais gente aqui para a gente bater um papo sobre as coisas que acontecem no nosso país e no nosso planeta. Vou começar pelo planeta hoje. Só uma atualização, que ontem eu falei que o Trump ainda estava estudando a questão da taxação no Canadá, ele voltou atrás, ele adiou, que ele já tinha adiado do México ontem, ele adiou do Canadá também, para 2 de abril, tá? Ele afirmou ontem que vai adiar para dia 2 de abril as tarifas sobre os produtos que chegam ao país vindos do Canadá e do México. Antes era só do México, aí ele teve reunião com o pessoal do Canadá e resolveu tirar a taxação, adiar, né, para dia 2 de abril. É isso, ele vai esticando a corda, ele fala que vai taxar, aí ele vê como as pessoas reagem, aí ele fala, não, vamos adiar, vamos segurar para 2 de abril e tal, e assim a gente vai. Ele fala muito bem sobre a presidenta do México, que a relação está muito boa com a Claudia Sheinbaum, e já o Canadá, ele não está muito convencido não, de que eles estão fazendo o que ele quer, que é a tal do fentanil, que é a desculpa que ele tem usado para justificar essa tara pela taxação. Desculpem a palavra, mas eu não consigo achar outra, ok? Vamos falar de Brasil hoje, só que tem muita coisa para falar do nosso país, tá? Ontem, o governo federal anunciou medidas para ver se consegue melhorar o preço dos alimentos da cesta básica para a gente, né? Porque a hora que você vai ao mercado tá tudo caro pra caramba. Então, zerou impostos sobre vários alimentos. Eu vou trazer aqui tudo que foi definido ontem, né? O governo anunciou uma série de medidas para tentar reduzir os preços dos alimentos. Foi feito pelo Alckmin, né? O Alckmin, que é vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Vamos às medidas. Expansão do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB, dos atuais 1.500 municípios para 3.000, abrangendo a certificação de leite fluido, mel, ovos e outros produtos. Ovos, muito importante, está caro, o ovo só aumenta. O Lula, inclusive, falou sobre isso hoje no evento que ele foi lá do MST, eu vou trazer as falas dele daqui a pouco. Previsão no Plano Safra de medidas de estímulo para produtos da cesta básica, bem como os óleos de canola e de girassol, que são culturas de inverno. Lembra também que ontem eu falei do desenrola rural, né? Que é quase o perdão das dívidas, né? A renegociação das dívidas das agriculturas familiares e os assentados para conseguirem retomar crédito e conseguir voltar a produzir, né? Tem isso também. A formação muito importante de estoques reguladores do CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, após a queda dos preços. Então, eles estão tomando as medidas para a queda do preço, para o preço cair, né, para a gente ter a queda dos preços. Aí formar um estoque pelo CONAB, que se aumentar de novo, o governo solta esses produtos no mercado e tenta controlar o preço dos alimentos. É assim que funciona. Aqui é que está o X. Sensibilização dos governos estaduais para que os que ainda não fizeram, muitos não fizeram, zerem o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado sobre os produtos da cesta básica. Então presta atenção, às vezes o produto está caro e a culpa não é do governo federal só. A culpa é também do governo estadual, que cobra um imposto e é contra zerar. Eu vou trazer daqui a pouco o que alguns governadores falaram sobre isso. Medidas de política comercial, que aí é onde eles zeraram a taxação sobre alguns produtos. Ó, tarifas de importação zerada para os seguintes produtos: azeite, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, massas alimentícias, né, o macarrão, café, carne e açúcar. Então, esses produtos não têm mais taxação de importação, tá? Tarifa de importação sobre esses produtos
federais estão zeradas. Eles agora estão pedindo para os estados zerarem os ICMS também. E também elevação da cota de importação do óleo de palma de 60 para 150 mil toneladas. Eles fizeram também um selo de empresa amiga do consumidor. O governo vai lançar esse selo com o objetivo de identificar e incentivar supermercados que praticam preços equilibrados na cesta básica. A gente vai estimular a disputa, favorecer o consumidor, ajudar o consumidor, disse o Alckmin, que quem fez essa comunicação foi o vice-presidente, como eu já tinha dito lá no começo da matéria, né? Em relação à extensão por 1 ano da validade do SIM, Serviço de Inspeção Municipal, para todo o território nacional, permitindo a comercialização interestadual de produtos certificados no nível municipal, como leite, mel e ovos. Vamos por 1 ano, aspas para o Alckmin. Não, esse aqui foi o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. Vamos por 1 ano dar os efeitos do SIM para todo o território brasileiro. O objetivo da medida é dar competitividade e oportunidade para os produtos da agricultura familiar brasileira. Ótimo. Tem mais uma coisa aqui do biodiesel. Também está a mistura de 14% de biodiesel no diesel B14 e de 27,5% de etanol na gasolina, como iniciativas para baratear os preços dos alimentos. Com essa medida, o governo espera um impacto positivo na cadeia onde os custos logísticos e, consequentemente, nos preços de alimentos. Tá? Cesta básica. Durante o anúncio das medidas, Alckmin fez um apelo para que os estados também isentem itens das cestas básicas. Em nota, a Abras, sabe o que é a Abras? Associação Brasileira de Supermercados, reforçou a urgência de se implementar a cesta básica nacional desonerada, ou seja, sem imposto nenhum. Aspas para a entidade. A Abras reafirmou a importância da implementação imediata da cesta básica nacional isenta de impostos, considerada uma das principais conquistas da reforma tributária. Durante o anúncio feito pelo governo, foi formalizado o convite aos estados para que também zerem os impostos sobre produtos essenciais, ampliando o impacto positivo na medida para os consumidores brasileiros. Tá? Vai impactar? Talvez não muito, porque muito desses produtos que a taxação foi zerada, eles não têm muita importação. Então, o grosso não é importado, é produzido aqui. Mas eu acho que a ideia do governo é, zerando a taxação, você incentiva a importação, e aí com mais desses produtos no mercado, o preço, inclusive dos espertinhos que produzem aqui do nosso querido agro, que joga comida fora, eles vão ter que abaixar o preço para competir com esses exportadores, os que são importados, perdão. Eu imagino que seja essa a ideia do governo federal e eu espero que funcione, porque as pessoas não estão conseguindo comer. Eu vi uma moça dando entrevista, ela falou que vai na feira e não consegue fazer uma feira com menos de R$150. Para você pode parecer pouco R$150. R$150 é dinheiro pra caramba. E é para fazer uma feira, como ela mesma disse, simples, simplória, não é nada muito caro não. Tá? Aí aqui na CNN tem a matéria sobre os governadores, sobre zerar o ICMS da cesta básica. Vamos trazer alguns aqui. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, afirmou que já vem adotando medidas progressivas para reduzir a carga tributária sobre itens essenciais. Desde 2022, a alíquota do ICMS maranhense sobre produtos da cesta básica passou de 12% para 8%, um corte gradual que busca aliviar o custo da alimentação. Os produtos beneficiados incluem arroz, feijão, leite, macarrão, óleo comestível, entre outros. Ou seja, aquilo que as pessoas precisam para se alimentar todo dia. Né? A medida do governo federal tomada nesse momento já se alinha com o que o governo do estado vem fazendo, que é trabalhar para garantir e baratear o custo da alimentação, disse o governador em nota. Já o governo do Espírito Santo, tinha que ser o Espírito Santo, né? Manifestou uma posição mais cautelosa em relação ao pedido do governo federal. A Secretaria da Fazenda do Estado informou que irá estudar os impactos financeiros da medida antes de tomar uma decisão.
No entanto, destacou que as importações desses produtos já contam com alíquotas reduzidas devido a incentivos fiscais e representam um volume pequeno, o que tornaria a isenção pouco efetiva na redução de preços para o consumidor final. Ué, se a quantidade é pequena, como ele disse aqui, um volume pequeno, então zero, não vai, você não arrecada muito com esses produtos se a quantidade é pequena. Se a quantidade é pequena, zero o imposto estadual, querida Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. Zero então, a quantidade é pouca, então a arrecadação também é. Então zero isso aí, deixa entrar mais, para ver se diminui o preço dos alimentos para as pessoas poderem se alimentar, né, querido? Rio Grande do Sul, nosso querido Eduardo Leite, outro moderado do PSDB, nossa, o PSDB ainda existe, diz que vê dificuldades para que as gestões estaduais isentem o ICMS. O governador gaúcho ressaltou que a isenção ao governo federal tem um impacto proporcional irrisório, já que poucos brasileiros consomem alimentos importados. Outro, se é pouco, se é irrisório, qual a diferença de você zerar o imposto, querido? Se é tão baixo a quantidade, a sua arrecadação também é baixa, então zera. Não é simples. Você está vendo como eles são hipócritas? Se ele faturasse muito e falasse, olha, o montante é muito alto, então pra gente é difícil zerar, porque esse dinheiro é importante pro Estado, ok. Mas não. Ele não quer zerar, mas ao mesmo tempo ele diz que a quantidade é irrisória do produto que é importado. Ora as bolas. Então você está se contradizendo, querido Eduardo Leite, e o do Espírito Santo aqui também. O Ibanez, não, cadê? O governador do Paraná, o Ratinho Júnior do PSD, lembrou que a medida de zerar o ICMS existe no estado desde 2019. Já o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, disse à CNN que não atenderá ao pedido do governo federal de zerar o ICMS sobre a cesta básica para baratear o preço dos alimentos. Para ele, a gestão petista, não é gestão petista, meu querido, tá vendo como esse povo leva tudo para a política? Ninguém está preocupado, a maioria desses pamonhas aqui, eles não estão preocupados com o contribuinte, com o povo, com as pessoas dos seus estados. Tudo uma guerra política, porque aqui, ó, a gestão petista joga para a plateia fazer a solicitação aos estados. Não é a gestão petista Ibanez Rocha, meu querido. É uma gestão federal. O governo está tentando ajudar as pessoas a conseguirem se alimentar. Então você aí que está assistindo, quando você for ao mercado e o negócio estiver caro, os produtos da cesta básica, vá se informar se o seu governador do seu estado, zerou o imposto municipal ou não, ou o imposto estadual, perdão, ou não. Se ele não zerou, ele não está muito preocupado com a sua condição financeira, nem se você consegue comprar alimentos para sua família se alimentar. Pensa isso. Aí a gente tem aqui, crítica da bancada, as medidas do governo não é ideológica, diz Lupion, a bancada, a frente parlamentar da agropecuária. Eu nem sabia que isso existia. É tanta frente nas casas, né, no governo. Eu vou te falar um negócio, viu? O presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, FPA, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, disse que a crítica da FPA às medidas anunciadas na última quinta-feira pelo governo federal é pontual e não se trata de um problema com a gestão num todo. Então, está cada um puxando para o seu lado e poucos dessa galera da FPA aqui, da pecuária, da agropecuária, os governadores que são contra a isenção do imposto, da taxação, eles não estão preocupados com o povo. Eles não estão preocupados se você aí tem dinheiro para se alimentar, se você tem condições de colocar comida na mesa da sua família. Eles não estão preocupados com isso. Eles querem o deles, só. E o Lula hoje falou, ele foi participar de um evento do MST, ele diz que não descarta uma medida mais drástica para conter o preço dos alimentos, que segundo ele é motivo de preocupação, muita preocupação. Aspas para o presidente, eu agora estou preocupado com o preço dos alimentos, estou muito preocupado. Estamos fazendo muito. Ontem foi feita uma reunião no Palácio com muitos ministros, muitos empresários, já tomamos algumas medidas. Eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. Eu também, presidente. Galinha não está cobrando caro. Eu ainda não encontrei uma galinha pedindo aumento do ovo. Exatamente. As coitadas são exploradas. É o que ele diz aqui. A coitadinha sofre, ainda canta quando põe o ovo. Mas o ovo está saindo do controle. Uns dizem que é o calor. Lembra, eu trouxe semana retrasada, eu acho,
que as galinhas estão estressadas por causa do aumento da temperatura. E isso é verdade, isso é científico, tá bom? Contra a ciência não tem opinião, queridos. Isso é científico. Aumentou a temperatura, passa ali de 28 ou 26, eu já não lembro mais. Elas ficam estressadas, elas botam menos ovos. E tem o caso de estar faltando ovo nos Estados Unidos, por causa de uma gripe aviária. Eles estão tendo que comprar aqui e o pessoal prefere vender para fora, porque vende no dólar, né? Ganha mais dinheiro e que se dane o comércio interno. O nosso aqui, que se lasque. Que nem eu falei ontem lá da questão da soja dos Estados Unidos, que a China provavelmente vai vir comprar aqui no Brasil. Isso vai causar um problema para nós no mercado, porque vai ter menos aqui e o preço nosso vai aumentar, porque vão preferir vender para a China. Então isso também não é uma coisa boa. Tá tudo interligado, tudo é para vocês verem, é por isso que eu odeio quem fala que não gosta de política. Tudo é política. O preço do cafezinho que você toma todo dia é político, é definido pela política. Nós vamos continuar aqui com o presidente. O presidente falou que quer buscar uma solução pacífica para o problema dos alimentos e que não quer brigar com ninguém se referindo aos produtores. Eu quero aspas para ele de novo. Eu quero que vocês saibam que o preço do café está muito caro para o consumidor. O preço do ovo está muito caro. O preço do milho está caro. E nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém. A gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitude mais drástica, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. É exatamente isso, presidente. E ele disse também que os produtores não podem ter prejuízo e tem que ganhar dinheiro. Exatamente. Todo mundo tem que ganhar. Agora a gente vai ver os efeitos dessas medidas que o governo tomou, que não devem ser muito grandes, mas talvez ajudem, né? Que mais que eu tenho para falar para vocês aqui hoje? Eu vou falar das defesas dos denunciados que começaram a aparecer, não é mesmo? Porque o limite é hoje. Alguns venceram ontem e outros vencem hoje. E basicamente assim, a defesa deles é na atuação do Alexandre de Moraes e argumentos que já foram rejeitados pelo STF. Porque eles falam que não pode o cara que é vítima, no Alexandre de Moraes, ser alguém que vai julgar. Isso já foi rebatido pelo STF no fim do ano passado. E também eles pedem a questão de ser julgado só pela primeira turma. Também já foi, não vai para o plenário. Não vai para o plenário completo. Para que eles querem que vá para o plenário? Se for para o plenário, até 2 ministros podem pedir vista do processo. Para cada vista, tem o prazo de 90 dias para que o ministro olhe. Então, presta atenção, faz a conta aí. 2 ministros que peçam vistas do processo. 90 mais 90, 180 dias. Quanto dá 180 dias? 6 meses. Se esse negócio ficar parado 6 meses, o que eles querem? Eles querem que leve esse processo para 2026, que é um ano eleitoral. Entende? Enquanto o STF quer zerar isso esse ano ainda, justamente para não influenciar no pleito de 2026. Entendeu? Então a defesa dele está bem fraca, pelo que eu li aqui. Tá? É isso aí, colocando o Alexandre como impedido, não é possível ele julgar se ele é réu também, se ele não é réu. Se ele é vítima, é um absurdo, não pode. E assim, tem a fala do Bolsonaro, mas sinto muito, eu não vou ler isso aqui. Ele questionando o plano. Aspas para ele, vamos lá, né? Porque tem que ter estômago para uma sexta-feira ler isso aqui sozinho, não vou ler, vocês vão dividir comigo. Pelo que eu vi lá, é um plano infantil, pô. Sequestrar, envenenar, tem policial vendo a gente aqui. Vou sequestrar alguém e envenenar? Toma um copinho de chumbinho aí. Tá de sacanagem, pô. Pô, coisa infantil. Agora tem de dar direito de falar o cara que foi pego com isso aí. Sim, você. Você foi pego. Tinha um plano na sua sala, querido. Pelo amor de Deus. Agora eu quero conversar. Eu quero fazer um pequeno parênteses aqui com as mulheres que assistem esse vídeo. Eu espero que tenha mais mulher assistindo do que homem, que é um público muito mais qualificado. Se você, mulher, votou ou ainda vota no Bolsonaro, eu quero que você escute o que ele falou ontem, hoje.
Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, tá bom? Dia 8 de março. Um dia muito importante na história, pela luta aos direitos femininos e tal. Ele disse o seguinte, ele disse que as petistas são feias e incomíveis. Você pode, aspas pro Bossal, você pode ver, não tem mulher bonita petista, eu conheço várias, tá? Só tem feia. Às vezes acontece, eu estou no aeroporto e alguém me xinga. Eu olho pra cara dela e penso, nossa mãe, incomível. Esse é o mesmo cara que disse pra Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada porque ela era feia demais. Aí você vai falar, não, mas ele está falando das mulheres petistas. Você jura para mim que o lado político que essa pessoa tá faz você esquecer o fato de que ela é uma mulher como você e você ainda apoiar esse sujeito? Porque ele está falando das petistas única e exclusivamente porque ele está do outro lado. Porque se ele tivesse desse lado, ele ia falar de você. Porque para ele, a mulher não tem valor nenhum. Porque quem fala isso de uma mulher porque está do lado inimigo, fala de você também, pensa exatamente a mesma coisa de você. Então assim, se você aí é mulher e apoia o Bolsonaro, preste atenção nas coisas que ele fala contra as mulheres, contra os negros, contra as minorias. Analise o que ele fala e pare de apoiar esse maluco, tá? Agora vamos a outra fake news que tá rolando já. Toda vez que sai alguma coisa sobre o Pix, a porcaria da extrema-direita vem com mentiras. Já soltaram que a chave Pix vai cair se você estiver devendo alguma coisa ou se você tiver com o nome sujo. Não é nada disso. Isso é mentira, mais uma mentira. O que a Receita está fazendo é derrubar os CPFs de pessoas que não existem, empresas que não existem, porque esses CPFs e os CNPJs, eles são usados para aplicar golpes, para roubos. É isso que eles estão fazendo. Presta atenção aqui. O Banco Central divulgou ontem novos mecanismos de segurança no Pix. A principal medida é que as instituições financeiras terão que excluir chaves de pessoas e de empresas cuja situação não esteja regular na Receita Federal. Calma, espera. Isso significa CPFs com situação cadastral suspensa, cancelada, titular falecido e nula. Se você estiver devendo para a Receita Federal, seu CPF não está nenhuma dessas quatro coisas. Seu CPF está ok, ele está funcional, está tudo bem. E os CNPJs com situação cadastral suspensa, inapta, baixada e nula. São empresas que não existem mais. Esses CNPJs e esses CPFs são usados para golpes. Tá? Cara, é um absurdo. É mentira da extrema-direita, de novo, tá? Outra coisa que eles vão mudar é chaves Pix com e-mail. Essas chaves não poderão ser alteradas, segundo o Banco Central. Isso significa que pessoas e empresas que queiram reivindicar a posse de uma chave Pix do tipo e-mail não poderão mais fazer. Então você colocou o seu e-mail na chave Pix lá do Banco X, ela vai ficar presa lá. Não tem como você mudar para outro banco. Que também era uma coisa, porque e-mail é muito fácil. Se alguém descobre o seu e-mail e tem maneiras de descobrir o e-mail, é muito fácil. Então, de novo, é para evitar golpes, é para evitar fraudes. A única coisa que você vai conseguir mudar são as de telefone celular, tá? Exatamente, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não acreditem no que esses boçais da direita falam. A verdade é essa aqui, tá bom? É essa aqui. Mais duas coisas hoje. A gente sempre fala de energias renováveis, né? Que tem que investir nisso mesmo. Saiu uma reportagem hoje da Lorena Andrade no Brasil de Fato. Muito triste na minha visão. Energias renováveis têm trazido graves prejuízos socioambientais na Bahia. Por quê? Porque são empresas particulares que são responsáveis por isso.
Então eles fazem negociação com os proprietários da terra, não são justos, tapeiam, são contratos que só podem ser encerrados pelo lado da empresa, as pessoas ficam todas animadas, né? Não tem muito conhecimento da questão legal e acabam assinando, e aí tomam prejuízo, são afetadas por essas empresas ali perto. Os povos originários também não têm as terras respeitadas, porque a Bahia é um polo muito forte, principalmente da energia eólica, né? Então essa matéria é muito boa, da Lorena Andrade, tá no Brasil de Fato. Eu acho muito legal vocês lerem, porque ela fala aqui, ela não, né? Os entrevistados explicam que aumentou até a violência sexual contra as mulheres, porque fica todo mundo meio perdido, não sabe o que fazer, e aí sobra sempre, né? Um absurdo a sociedade que a gente vive, né? É muito triste. Então, assim, leiam essa matéria, tá? A matéria é grande, eu não vou lê-la inteira, mas é muito importante falar sobre isso. E uma última coisa que eu quero falar, é uma coisa que me deixou muito triste, me deixa muito triste há muito tempo. Ontem, mais uma vez, um caso isolado de racismo no esporte, no futebol. Ontem foi com o Luigi, um jogador do Palmeiras, sub-20, que estava fazendo uma partida no Paraguai contra o Cerro Porteño. Cerro Porteño, torcida do Cerro Porteño, que em 2022 já fez ataques racistas contra torcedores e jogadores do Palmeiras. Em 2023 também. E a Conmebol, que é uma entidade suja, omissa com essas coisas. Em 2023, o jogador do Palmeiras, o Rodrigo Tabata, que denunciou o caso de racismo, ele foi suspenso por 4 meses e com o torcedor nada aconteceu e com o clube paraguaio nada aconteceu. Então ontem aconteceu de novo, foi de quebrar o coração, cortar o coração. A entrevista do Luigi, ele falando, um menino de 18 anos, preto, que foi lá jogar futebol, e um cretino com uma criança no colo imitando um macaco para os jogadores do Palmeiras. Então assim, isso precisa acabar. Porque eu não sei se vocês costumam, quem assiste aqui, se vocês costumam ir a estádios de futebol ou gostam de futebol. O estádio de futebol, ele gosta de se sentir um lugar diferente da sociedade, onde lá tudo pode. E não pode. No estádio de futebol é tolerado ofensa, palavrão. Isso aqui no Brasil mudou. Como? Com punição aos clubes. Porque antes a gente tinha gritos xenófobos contra o goleiro do time adversário quando ele ia cobrar um tiro de meta. Começaram a aplicar multas, não resolveu. Começaram a tirar a torcida do time do estádio. O time tinha que jogar com o estádio sem público. Começou a resolver. Então a Conmebol, que nunca faz nada contra o racismo nos seus torneios, a Sul-Americana, a Libertadores, vira e mexe, todo ano tem caso de argentino, paraguaio, normalmente esses, né? Chilenos, atacando jogadores brasileiros pretos. Então, quer mudar alguma coisa? É punindo os times. Só que a Conmebol é conivente com isso, sempre foi. Porque a maioria dos países que ela representa, o racismo não é crime nesses países. Por exemplo, ontem eu estava assistindo o jogo e a minha indignação era a seguinte: tá lá o cara. Você consegue ver, é um sujeito de camiseta amarela com uma criança no colo. Por que ele não sai preso? Eu te respondo. Você sabia que no Paraguai racismo não é crime? Ele é só um crime administrativo. Você pode tomar uma pena de 50 a 100 salários mínimos, dependendo da gravidade da ofensa. Não é que nem no Brasil que racismo é crime. Que se você chamar um outro, se você ofender
racialmente uma outra pessoa, você vai preso e muito provavelmente você vai apanhar na arquibancada. Lá não. Lá você vê as imagens, o cara tá fazendo o que tá fazendo e os outros torcedores estão rindo. Eu ouvi casos hoje de gente que passou por isso e foi falar com o policial foi falar, não, isso é brincadeira, é assim mesmo. Para eles isso é brincadeira. Na Argentina também. No Chile também. E no Brasil também. Porque não é que nós somos um país sem racismo. A única diferença é que aqui os clubes começaram a ser punidos e hoje você não vê. E quando você vê, o sujeito é identificado, toma uns tapas na orelha e a torcida entrega o cara para a polícia. E aí ele vai responder criminalmente. Porque aqui racismo é crime. Então o clube não é mais punido. É por isso. E é isso que a porcaria da Conmebol tem que fazer para a gente não ver cenas como a que nós vimos ontem do Luigi, um menino de 18 anos chorando porque um cretino estava imitando um macaco para ele. Então assim, se esse tipo de coisa não mexe com vocês, talvez você tenha morrido por dentro. Ou talvez você seja um racista igual esse sujeito que estava lá na arquibancada do estádio. Como muitos brasileiros são racistas. É por isso que a gente tem que lutar sempre. É por isso que a gente tem que venerar Vinícius Júnior pela batalha que ele tem na Espanha contra aquele bando de racista. Ah, todos os espanhóis são racistas, já me está falando? Claro que não. Todos os paraguaios são racistas? Óbvio que não. Eu acho que não, né? Mas aquele rapaz foi, de novo, na torcida do Cerro. Então, o time tem que ser punido para isso acabar. Tá? Futebol não é um lugar para educar a sociedade, mas também não é um lugar onde tudo pode. Racismo não pode. O cara fez os sinais imitando o macaco, 2 placas de publicidade para lá, estava lá. Racismo é crime, chega de racismo da querida Conmebol. Então vamos ver o que você vai fazer, tá bom? Entidade podre, que não cuida dos seus jogadores. Não é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de sexta, um ótimo fim de semana, tá bom? Voltamos segunda às 8 da noite aqui no Cidadania SA. Essa foi a edição de sexta, dia 7 de março de 2025. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal. Um abraço e até segunda.